Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui juntos para mais uma quarta da bênção, né, igreja? Para honra e glória do nosso Senhor. E hoje com uma palavra poderosa, igreja, sobre a importância e o poder do arrependimento e da confissão dos nossos pecados, igreja. Amém? Vamos refletir sobre esse tema, sobre essa importância, sobre os impactos, igreja, que tem, né, a falta do arrependimento genuíno, a falta da confissão, né, de um coração quebrantado, porque é muito fácil, né, igreja, falarmos da boca para fora. Muitas vezes a pessoa fala que perdoa, que tá tudo bem, ou fala que tá tudo certo, mas por dentro não está. E isso tem um impacto porque o nosso Senhor sonda os nossos corações, né? O Senhor sonda o meu e o seu coração. Então nós precisamos cuidar dele, cuidar da nossa mente e cuidar do nosso coração também. Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, Deus santo, louvado e exaltado é e será para todo sempre. Estamos aqui, Senhor, na sua presença, para ouvir a sua voz, o seu direcionamento. O Senhor tem liberdade de agir, Pai, na sua igreja. Usa minha vida, Senhor. Eis-me aqui como ferramenta viva em suas mãos, ó Pai. Que caia por terra toda a distração, que caia por terra toda a agitação, que caia por terra, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Então seja conosco neste dia, conduza essa quarta da bênção, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Tenho aqui algumas anotações. Então, igreja, a confissão anda de mãos dadas com o arrependimento, sendo ambas necessárias para uma vida cristã, para recebermos, igreja, o perdão de Deus e nos aproximar dele. Não somos perfeitos, igreja. Nós pecamos, né? A gente tá aí buscando cada vez mais parecer com Cristo, mas tem sim, tem erro, tem coisas que acontecem, mas não é porque a pessoa cai que ela tem que continuar prostrada, ou não é porque ela peca que ela tem que ignorar esse pecado e vida que segue, não, porque isso trava a vida da pessoa. Amém? Esses dois atos estão frequentemente conectados a algum pecado ou erro que cometemos e são passos fundamentais para restaurar o nosso relacionamento com Deus, né, com o nosso Senhor. Arrependimento e confissão. Vou explicar um pouquinho com mais detalhe, tá? Em 1 João 1, verso 9, né? Lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, igreja, a confissão é o reconhecimento sincero dos nossos erros diante de Deus. Porque se tem uma coisa que acontece é quando a pessoa peca, né? Quando ela cai, enfim, ela quer se esconder de Deus, se esconder de pessoas, de homens e de mulheres de Deus. Quer se afastar da igreja, né? Muita gente tem essa conduta, só que também tem aqueles que fingem que nada aconteceu e vida que segue, Deus perdoa mesmo e vou seguir. Mas não é assim, igreja. Não é fingir que nada aconteceu.
né? A gente tem sim que nos prostrarmos diante do Senhor em arrependimento sincero, confessando para Ele, tomando consciência ali do nosso pecado perante ao Senhor, ou até mesmo dependendo, igreja, né? Se envolve um escândalo, né? Pedir perdão publicamente, né? Se consertar publicamente, seja com a liderança, seja com a igreja, tudo depende da situação ali, tá? Mas se tem uma liderança que você possa conversar, possa se aconselhar, né? Mas é aquilo que eu digo, não adianta falar da boca para fora. Não adianta confessar da boca para fora se não houve um arrependimento genuíno. É por isso que as duas coisas andam de mãos dadas. Amém? Seguindo aqui, né? A confissão é o reconhecimento sincero dos nossos erros diante de Deus, enquanto o arrependimento representa a mudança de coração e comportamento que demonstra nosso jeito de seguir o caminho certo. Deu para pegar, igreja? Confissão, reconhecimento sincero diante de Deus. Arrependimento representa mudança de comportamento. Não adianta confessar, falar que arrependeu e continuar no mesmo erro, igreja. Não adianta, isso não é arrependimento, né? A gente fala muito desse exemplo de Davi. Davi errou, Davi caiu em adultério, né? Caiu em assassinato devido ao adultério. Mas Davi, ele teve um arrependimento genuíno, diferente de Saul. Saul, igreja, ele pecava, né? Saul, que foi o primeiro rei, ele pecava, mas ele ignorava. Ele continuava no erro. Ele não se importava com o que Deus iria pensar dele. Ele se importava mais com a opinião do ser humano. Ele se importava mais em agradar o ser humano e não a Deus. Já Davi foi diferente. Ele se importava com a opinião de Deus sobre ele, com o que Deus estava achando sobre o que ele estava fazendo. Entende? Então, seguindo aqui, exemplo poderoso de arrependimento genuíno está na história de Davi, descrita nos Salmos 51. Após o seu pecado com Betseba, que envolveu adultério e assassinato, Davi se volta para Deus em um profundo ato de confissão e arrependimento. Ele clama, no Salmo 51, 10, eu gostaria, igreja, inclusive, que você meditasse nesse Salmo 51, tá? Estamos falando de arrependimento, de confissão. O Senhor, Ele tem perdão para você neste dia, entende? Eu não sei o que atormenta os seus pensamentos, o seu coração, a sua mente, o que tira o seu sono referente a isso. Mas hoje é dia de conserto com o Senhor. Então você vai meditar no Salmo 51, em confissão e arrependimento. Amém? Então aqui, ó, no Salmo 51, 10, né? Quero ler aqui para vocês. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. E aqui, igreja, no Salmo 51, tem confissão, ele fala de arrependimento, né? Então, assim, fala de conserto. Então, igreja, medite nesse salmo, em humilhação ao Senhor, em conserto com o Senhor, renovando, né, a sua aliança, renovando a sua fé, a sua confiança no Senhor. Não tenha vergonha do Senhor, igreja.
Não fuja do Senhor por conta dos pecados. Não faça isso. Não se afaste de Deus devido aos pecados, porque você só vai estar atrasando, né, os planos do Senhor na sua vida, sabe? E cada vez que a pessoa vai se afastando do Senhor, o inimigo vai chegando perto. É desse jeito. A pessoa começa a se afastar de Deus, o inimigo vai chegando perto. Então não permita, não aceita esse tipo de situação, porque o pecado ele adoece, assim como adoeceu Davi. Davi ele sentia dor nos ossos, e depois do arrependimento, da confissão, Davi ele fugia do profeta que ia visitar ele. Ele não conseguia encarar o homem de Deus. Não faça isso, igreja. Não faça isso. Nós precisamos encarar a situação com vontade de mudança, entende? Genuíno, tá? Então aqui, esse clamor, né, de Davi que eu li para vocês, ele demonstra um arrependimento sincero que traz restauração e aproximação de Deus, independente da gravidade do seu pecado. Aqui estava se tratando de adultério e assassinato, independente do seu pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então não fuja do Senhor, mas se aproxime dele com arrependimento e confissão, tá? Embora o caso de Davi seja extremo, o arrependimento e a confissão são válidos para todos os tipos de situações, é o que eu acabei de dizer. Seja uma discussão familiar que tenha acontecido, seja um erro de caráter no trabalho, ou até mesmo um desvio pessoal que tenha prejudicado a si mesmo. O importante é reconhecer e buscar transformação de comportamento, de conduta, de coração, de mente, né? Porque quando a gente... eu falo que o pecado, ele não começa já de uma vez. Começa aqui, ó, maquinando na mente, de pouquinho em pouquinho. Cuidado com o que você tem alimentado nos seus pensamentos, na sua mente. Entende? Confissão de coração, não de palavras. A verdadeira confissão vem do coração e não deve ser feita apenas da boca para fora. É o que eu falei, a pessoa muitas vezes pode até falar, mas se no coração não for real, não for genuíno, eu sinto muito, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Confessar e arrepender-se sinceramente abre o caminho para experimentar a graça e o perdão de Deus, igreja. Então aproveite essa palavra de hoje, esse momento, para meditar no Salmo 51 e se aproximar do Senhor novamente. Reflita o que tem te afastado do Senhor, sabe? O que tem te incomodado. Peça para o Espírito Santo trazer à sua mente algum pecado que faz com que o inimigo tenha brecha e abertura na sua vida, porque isso também acontece. A partir do momento que você fecha as brechas, o inimigo, ele vai se afastar. Ele vai parar de ter impacto na sua vida, de ter entrada, abertura. Feche as brechas. Amém? E se aproxima do Senhor em espírito e em verdade, em arrependimento e confissão. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Que possa haver transformação na sua vida. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe.